Olá, estrelas! O meu nome é Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. Sobre as sementes de amor. O tema que eu vou abordar hoje é Somos Todos Estudantes. Mas antes de eu desenvolver esse tema, eu quero lembrar para vocês que a razão de eu ter vindo para a rádio era para falar sobre a ONG da rádio e promover a ONG da rádio, e acabou se transformando num grande acervo sobre a vida de Chico Xavier, sobre a doutrina espírita. E é muito interessante porque o Chico Xavier, ele foi Francisco de Assis, que era e que foi, ele era protetor dos animais e até hoje nós temos como o protetor dos animais, né? Então, hoje eu vim com uma camiseta que tem um leão, né? Para lembrar que os animais, eles têm a evolução deles também. E a evolução dos animais, ela está muito ligada à nossa evolução. Então, muitos animais que eram eminentemente selvagens, como os leões, os ursos, eles começam a reencarnar como os nossos animais de estimação, para eles conviverem com o nosso estado emocional. Então é muito interessante, porque às vezes você vê um cachorrinho miniatura com uma valentia de um cachorro muito grande, né? Você fala assim, não tem noção do tamanho. Nós temos um colega muito querido, que eu tenho muita admiração, que é o Eduardo Sabag, e ele tem um programa no YouTube também. Aliás, ele tem vários canais no YouTube, e ele tem um cachorrinho. O nome do cachorrinho dele é um Lulu da Pomerânia, né? Então o nome do cachorrinho é Urso. E uma das lives dele, ele contou que o urso é a reencarnação de um urso. Então, às vezes a gente pega aqueles cãezinhos pequenos, tem alguns cãezinhos pequenos que eles são irritadiços quando pega no colo e fica querendo morder, porque ainda acha que ainda está naquele corpo poderoso do urso. E eles encarnam perto da gente para se suavizar, para aprender a conviver com as emoções humanas. Eles aprendem muito com as emoções humanas. E é muito interessante, porque o cachorrinho, o gatinho, o animalzinho de estimação que você tem na sua casa, ele tem muitas coisas do seu emocional. E muitas vezes, quando você vai ficar doente de alguma coisa, o cachorro fica também. Um dia teve problema de coluna, meu cachorrinho também teve. Tive que fazer acupuntura em mim e no cachorrinho. Então é bom que se saiba que nós estamos contribuindo para a evolução deles. Eles contribuindo para a nossa, porque a gente deveria aprender mais fácil, amar e perdoar como os animais, porque você pode dar uma bronca no seu animal e ele não fica magoado com você, não guarda rancor, e dali a 5 segundos você volta a agradar o animalzinho e ele é todo solícito novamente e te beija, ele é grato. Esses dias eu vi um vídeo no Reels, que uma mulher parou na rua, numa estrada. Ela era uma americana, falava inglês pelo menos. E ela pegou um cachorro que foi abandonado na estrada. E assim que ela colocou o cachorro dentro do carro, ele lambia e agradava ela. E encostava a cabecinha no braço dela com gratidão. E ela chorava muito, porque foi um momento muito forte. Ela falava, tá tudo bem agora, tá tudo bem agora. Então é tão bom quando a gente é bom para esses animaizinhos, que eles só vêm para amar a gente. Então é um prazer muito grande a gente ter uma dedicação. Eles são antidepressivos naturais. E eles vêm para amar a gente, para ensinar a gente a amar e perdoar. Às vezes a gente leva a vida inteira e não aprende. Mas o interessante disso é que, por exemplo, foi perguntado uma vez para o Chico Xavier sobre os dinossauros, né? Quando os dinossauros viveram aqui no nosso planeta, a gente não consegue nem entender esse número, mas 200 milhões de anos atrás. Então se perguntou quando que eles iam virar homem, né? No reino nominal, como somos nós. E foi dito que eles estão muito longe ainda, muito longe. Então, só para vocês entenderem a ordem de grandeza, né, e que esses animaizinhos que estão com a gente vão demorar, claro, né, para chegar no reino nominal, mas todos no nosso planeta estão num plano de evolução.
a pedra, a água, as plantas. Então, às vezes eu ouço pessoas falando de uma forma muito apaixonada, né? Não se deve comer carne, não se deve comer carne, e comem vegetais. E também são vida. E também estão participando da cadeia alimentar. E tem uma ascensão espiritual na hora que eles deixam de ser um vegetal e passam para o nosso corpo e passam a fazer parte da célula do nosso corpo. Nós somos resultado de tudo que a gente comeu, de tudo que a gente foi. Eu sou o resultado aqui de tudo que eu vivi, assim como cada um de nós. Então é muito interessante. Então, quando eu venho para a rádio para falar dos animais, para falar, ajudem a ONG, tem o Pix da ONG que aparece na descrição do programa, tem os animaizinhos que aparecem no final do programa que estão para adoção, a foto deles. E daqui para frente eu vou começar a publicar a foto das pessoas que adotaram animais com seus animaizinhos. Sabe? É muito interessante a alegria que eles nos trazem. A minha mãe tem 83 anos e um amigo me disse assim, sabia que eu ajudei a salvar a vida da sua mãe? Eu falei, ele falou, porque eu estava com um cachorrinho e a sua mãe estava muito triste que a sua cachorrinha Cherry tinha desencarnado e ela estava deprimida. Então eu dei o meu cachorro para ela. E ele está com a minha mãe até hoje. E é muito interessante porque minha mãe se sente muito útil cuidando do cachorrinho. Então a gente tem que entender os aspectos psicológicos que nos envolvem na vida. São os seus animais, são as pessoas que você conhece de passagem e que você cumprimenta com alegria, aquela pessoa traz para você uma sensação boa, uma sensação agradável. Então, falando nisso, é que a gente é estudante, né? Todos nós aqui no planeta, nós somos estudantes. Todos os dias nós temos provas. Em todos os momentos, a gente faz uma prova. A gente não deixa de ser estudante. Ontem eu brinquei e falei assim, acho que hoje de 0 a 10 eu tirei 4, porque eu não fui tão assertiva em algumas coisas, né? E as pessoas que estavam comigo fazendo a sessão do Evangelho disseram assim, não, você deve ter tirado uns 8, 9. E é legal, né? Como as pessoas às vezes nos veem, né? A gente tem uma crítica grande com relação a gente e as outras pessoas nos veem como uma pessoa que acertou mais. Mas quanto mais a gente sabe, mais nos é cobrado. Então, a gente fala assim, como é que vai indo a nossa reforma íntima? Como é que vão indo as nossas coisas? A gente é cercado pelos nossos funcionários, pelos nossos animais, pelos parentes, pelos vizinhos, pelos porteiros, por todas as pessoas que nós temos contato, né? Como é que é esse contato? Como é que você se torna uma pessoa melhor nesse contato? Porque às vezes, e era uma das coisas que o Chico Xavier fazia com muita maestria, às vezes ele estava um pouco introspectivo e ele ia conversar com alguém, ele ia fazer uma visita para uma pessoa que tinha muito menos que ele, e aí ele doava um pão, água, algum alimento, uma palavra, a visita, e essas pessoas ficavam tão gratas, tão felizes, que aí o Chico saía desses encontros muito mais feliz. Porque esse eu acho que é um recado de uma música que fala, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Tem uma música que diz essa estrofe que eu acho linda. Porque às vezes a gente está meio para baixo e você faz uma coisa legal para alguém, uma gentileza qualquer, e essa pessoa te agradece e você sente, você fica feliz. Isso, gente, é energia. Então, falando do Chico Xavier, o Chico Xavier ele gostava de estar entre essas pessoas. Então, pessoas que estavam nos sanatórios, cadeias públicas, prostitutas, né, as pessoas viciadas em álcool, conversava com os mendigos. Eu falei no programa anterior quando o Chico Xavier se tornou um sol no meio da noite e iluminou o lugar onde ele estava como um dia de muita luz. Então, veja bem, se ele teve essa capacidade dentro dele, significa que nós temos também. E às vezes nós nos sentimos muito iluminados, porque
A fraternidade, você ser bom para o outro, você acaba sendo bom para você. Porque às vezes você está com aquela dorzinha emocional que todos nós carregamos algumas coisas e nós temos que nos livrar. Aquela dor de ter vivido alguma coisa que, puxa, não foi tão legal, uma lembrança que você tem. E aí você se depara com alguém que não tem nada. Uma pessoa que está vendendo uma bala no farol e quando você compra, você paga R$ 2 e a pessoa te dá bênçãos e bênçãos e bênçãos. Eu já falei num desses programas também, que eu fui tomar um passe uma vez, num centro na Vila Guilherme, e no centro espírita, que tinha a dona Guilherme, a dona Guiomar, Guilherme Guiomar, a dona Guiomar e o seu, acho que era Francisco, e ele falou para mim, hoje você não precisava nem ter vindo aqui tomar passe, porque aquela pessoa que você ajudou te abençoou e te desejou muitas bênçãos, e isso é um passe. Então, às vezes, a gente não sabe como funcionam as coisas no mundo. A gente fica, sabe? E eu falo assim, quer conhecer a doutrina? O que é Allan Kardec segundo o Espiritismo? O que é o Evangelho? Gente, é a melhor forma de estudar a história da humanidade. Ah, mas eu quero saber sobre a vida extraterrestre. Ah, então faz o seguinte, pega o livro A Caminho da Luz. Pega esse livro de Chico Xavier, A Caminho da Luz. No livro A Caminho da Luz, você vai entender tudo que todo mundo fala sobre espiritualidade. Sabe por quê? Ele pega do começo da história da humanidade, da Gênese, e vem acompanhando. Ele é uma Bíblia. E ele vem acompanhando, não só até os dias de hoje, mas o Brasil que será o país do futuro. Então, ele conta a história da humanidade e você situa no tempo e no espaço. Porque às vezes a gente escuta, uma pessoa fala isso, aí tem a física quântica, aí tem o tarô, aí tem o floral, tá tudo coligado, tá dividido só, porque cientificamente a gente não teria capacidade de absorver tudo. Mas se você quiser uma pincelada na história da humanidade para você entender onde você está situado no tempo e no espaço, A Caminho da Luz é o livro. Tem um rapaz, eu estava participando de uma live, e ele disse que ele fez um trabalho, foi muito bem, um trabalho de psicologia baseado no livro A Caminho da Luz. Porque como ele conta a história da humanidade, a Revolução Francesa, colonização dos Estados Unidos, né, ele conta, sem ser político, né, ele é um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier e é um livro de Emmanuel. Então, ele conta a história da humanidade. Então, nós temos que começar a entender, amigas estrelas, amigos interestelares, onde nós estamos no meio disso tudo. Vamos nos situar? Olha só, quando eu falo da psicografia desse livro, por exemplo, A Caminho da Luz, quem que ditou o livro foi o Emmanuel. Aí você fala assim, o Emmanuel é o mentor espiritual do Chico Xavier. Amigas estrelas, amigos interestelares, não era só o Emmanuel. Ele tinha, por exemplo, uma rainha santa de Portugal, Isabel de Algarves, que era a pessoa da equipe responsável pela caridade. Toda a caridade feita pelo Chico tinha a mentoria da Isabel de Algarves, desde 10 de junho de 1927. Então, a equipe, cada um tinha uma especialidade. Você veja bem, quando o evangelho é feito no lar, quem é o mentor? Adolfo Bezerra de Menezes. Então, cada que durante 75 anos acompanhou o Chico Xavier, né, em todo o trabalho dele, toda essa equipe acompanhou. Então, nós temos o André Luiz, que também o Chico psicografou grandes obras de André Luiz. Então, nós temos que entender assim que nós não podemos parar de estudar, é uma obra científica.
As pessoas chamam de religiosidade e tal, mas é doutrina. É a senha das coisas todas. Não existe na história da humanidade ninguém que tenha tido tantos livros publicados sobre o comportamento humano, sobre a história da humanidade, sobre o passado, presente e futuro, como essa obra. São 536 livros que contam a sua história, a nossa história, a história da humanidade, de onde viemos, as perguntas básicas. Quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Procurando se melhorar, reforma íntima. Ser melhor todos os dias. É fácil? Bem, se você acha que você é legal, amiga estrela, amigo interestelar, que bom, e você tem que se superar todos os dias, todas as horas. Eu brinco e falo assim, depois que eu vim para a rádio, eu me tornei uma pessoa muito melhor. Porque se eu faço alguma coisa, eu ouço assim, é você, né, que faz o programa na rádio? Porque o que eu falo, os meus ouvidos são os que estão mais perto da minha boca e eu preciso de tudo isso. Não terminei de ler a obra A Caminho da Luz, mas eu já sei um pouco da sinopse, um pouco do resumo, né, da Caminho da Luz, porque eu já vi muitas lives das pessoas que já estudaram esse livro. Então, tudo isso é importante. Tudo isso está ligado a você. Você quer saber quem vai ser o próximo presidente que vai tornar a história desta humanidade um marco inesquecível? Eu vou falar no meu próximo programa quem vai ser o presidente que vai mudar a história dessa humanidade. Que vai ser o melhor presidente que já existiu. No meu próximo programa eu vou contar. Então, vocês vejam, entender a figura pública que ganhou um prêmio há pouco tempo, Bolsonaro deu um prêmio, cidadão, alguma coisa que eu vou pesquisar melhor e eu falo no próximo programa que eu vi assim de passagem. Mas a figura, por exemplo, de Jesus, né? Chico Xavier é uma unanimidade no mundo. Ele é a pessoa que mais personificou o trabalho de Jesus. Quando ele veio, ele foi Francisco de Assis, ele foi Platão. Ele esteve no Brasil como franciscano, junto com Emmanuel, que foi o padre José de Anchieta, né? Então, vejam bem, a história tem muitas etapas. Uma encarnação tem muitas etapas. Chico Xavier foi João Evangelista, ao lado de Jesus. Então, um indivíduo como esse, que nasce e que tem uma pregação a vida inteira de amor ao próximo, nós não podemos desconsiderar. Não levem em consideração a questão de religião, mas da doutrina. A doutrina é aquilo que tem uma disciplina. A disciplina da vida de Chico Xavier, que depois veio como Ivail, que era o Allan Kardec, Rivail, que era Allan Kardec. Allan Kardec é um pseudonome, Rivail era a reencarnação de Allan Kardec. E por que ele escolheu o pseudônimo de Allan Kardec? Porque ele foi um druida no início da história. E por que ele foi druida? Porque os druidas estavam esperando a vinda de Jesus. Quando teve uma conspiração e as forças ocultas descobriram que Jesus ia reencarnar como, aliás, a primeira encarnação dele, né, encarnar como um druida, eles fizeram um boicote. Então, Jesus não ia conseguir propagar toda a benéfice dele ter reencarnado, de ter encarnado. Então, como foi abortada a operação ali, ele nasceu no meio dos hebreus, que era o povo mais preparado naquele momento. Então, Allan Kardec é um pseudônimo, e quando Allan Kardec veio, que era Chico Xavier, ele codificou o Evangelho. Ele materializou com literatura todo aquilo que era o ensinamento que nós deveríamos seguir. Então, voltando ali, amigas estrelas, amigos interestelares, se o Emmanuel era um da equipe, se a Adolfo Bezerra de Menezes era outro, se a Isabel de Algarves era a que fazia a caridade, a mentora da caridade na equipe de Chico, vamos imaginar qual é a equipe que nós temos?
Porque todos nós também temos uma equipe. E como é que a gente trata essa nossa equipe? Como é que a gente faz? Quando você vai a um evento religioso, você vai à missa porque alguém da sua família fez a passagem, aí tem a missa de 7º dia, tem a missa de 30 dias, ou você vai à igreja assistir um evento, ou você vai na igreja evangélica, ou você vai a um ritual indiano ou do hinduísmo, você vai na Seixonoye, você vai na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, que tudo tem um princípio, tudo tem a sua razão que nós temos que respeitar. Vocês estão com quem da equipe? Quem é a pessoa da equipe que está com você? Então, como que é formada a sua equipe? Você faz o evangelho no lar? Você tenta se trabalhar? E é esse que é o recado. O Chico, o que ele ensinou pra gente? Ele foi a pessoa, e ele é, indiscutivelmente, a pessoa mais próxima de Jesus que nós temos, que nós tivemos e nós temos, porque continua vivo nas nossas mentes, né, no nosso dia a dia. O que foi mais próximo de Jesus? Ele fazia o trabalho igual ao trabalho de Jesus, ou o mais próximo que se poderia ter. Então, quando a gente pensa assim, que caminho eu vou fazer? Para que lado que eu vou? Respira fundo, seja melhor, procure ser melhor do que você mesmo todos os dias. Se vocês puderem ler esse livro, A Caminho da Luz, que é lindo, ele conta, eu quero saber sobre nave extraterrestre, eu quero saber tudo o que você quiser saber. E se você quiser saber, uma das coisas mais impactantes que eu li é que nós, há 7.000 anos atrás, quando nós chegamos aqui, nós tínhamos destruído um planeta com bombas nucleares. Nós somos os mesmos, encarnando e reencarnando. 5.000 anos antes de Cristo, nós fomos degradados de uma estrela e viemos para cá, de um planeta que orbita em torno de uma estrela, da constelação do Cocheiro. Então você fala assim, é tudo científico, não é mágico. E a ciência vai mostrar que tudo que foi dito e tudo que está escrito nos livros de Allan Kardec, de Chico Xavier, que psicografou, vindas de Emmanuel, André Luiz, conta toda a história da humanidade e conta inclusive como será o Brasil do futuro, que será um país feliz. Os momentos de felicidade que nos esperam e que vem através de toda essa tecnologia, toda essa parte científica, que eu já falei há 2 programas atrás do Rodox, que é um rapaz que ele captura com equipamentos de altíssima precisão a voz de seres que já desencarnaram. E que uns pedem socorro, outros dão indicação de onde estão segredos de família guardados, outros pedem para ser encaminhados. Muito interessante. Se vocês puderem verificar no canal do Rodox, trabalho científico. É um garoto que, por acaso, se interessou por esse tema e o Chico Xavier já falava isso lá atrás. Nós vamos ter na nossa casa um aparelho do tamanho de um tablet, onde nós vamos falar com os nossos antepassados, porque nós só estamos separados por dimensão, não é? Eles estão todos em torno de nós, a gente não consegue ver e tem muitas saudades. Então a gente não pode desprezar, amigas estrelas, 75 anos de psicografia, 75 anos de um trabalho mediúnico que foi feito por Chico Xavier. A gente fala mediúnico para vocês entenderem que a mediunidade, ela é científica. Todos nós somos médiuns. O que é médium? Aquele que vive no meio, na média. Então, a gente está encarnado, a gente tem noção de outras dimensões e está ali na média. E aí, as nossas intuições. E nesse livro A Caminho da Luz, vocês vão encontrar essa parte, descrevendo essa parte mediúnica de cada um de nós. Então, para que estudar o Evangelho? Para nós entendermos a parte científica, para a gente entender por que a gente tem que ser melhor e fazer a reforma íntima, para a gente entender por que houve o vírus, o que é que nós estamos resgatando.
aqueles anos de barbárie, aqueles anos onde nós fomos sucumbidos pela vaidade e pelo poder. Então, é nessa sintonia de estudo científico e reforma íntima que eu desejo que o Deus que habita em mim abençoe o Deus que habita em você. Que vocês tenham uma semana cheia de novos conhecimentos. Fiquem na luz. Namastê.